Perfeito. A aula de hoje, a gente acabou a parte teórica do nosso minicurso, né? Então, tanto a aula de hoje quanto a aula de amanhã, nós iremos fazer mais a parte prática. Então, eu vou montar com vocês um projeto final exemplo. O que eu falo de exemplo? É o exemplo que eu criei e, entre aspas, o projeto final de vocês, de cada um de vocês, tem que seguir mais ou menos a mesma linha, o mesmo padrão, a mesma ideia, ok? Então, beleza, deixa eu... antes de mais nada, Camille, Erika, vocês deram uma olhada, por acaso, na aula passada? Conseguiram entender o conceito de constraints, de limitações? Ou vocês gostariam que eu revisasse o final da última aula, já que eu também dei uma corrida nela? É uma boa, né? Então, deixa eu pegar aqui a última aula. Melhor revisar. Perfeito, então. Vamos pegar aqui. Compartilhar minha tela. Então, eu vou dar uma recapitulação da última aula. Essa parte aqui com relação à ferramenta PHP MyAdmin, como eu falei na aula de ontem, ela serve mais para facilitar o processo, as criações, tanto do banco de dados quanto das tabelas, qualquer alteração que for feita, mas ela é como se fosse um complemento do minicurso, porque o minicurso é focado mesmo em criar as tabelas a partir do comando SQL, a partir da linguagem SQL, escrevendo as criações e comandos, certo? Então, recapitulando um pouquinho, rapidinho, deixa eu colocar assim, com relação à aula de ontem, nós entramos num conceito muito importante chamado constraints, que significa que são restrições estabelecidas por uma coluna, certo? No banco de dados ou na tabela. Então, é um método para validar a integridade dos dados que entram numa base de dados ou na tabela, certo? E aí a gente viu as cinco principais constraints que a gente pode aplicar para as colunas e para as tabelas que a gente for criando ou alterando. A gente falou da primary key, que é uma das principais constraints, que é um identificador único da tabela. Ela só pode ser criada por uma PK por uma tabela. Então, eu não posso colocar essa restrição em outras colunas. Se eu quiser que as colunas tenham essa restrição, eu tenho que adicionar, mas a restrição é só uma que eu posso ter. E ela se difere da restrição unique e da restrição not null por esse fato de ela ser identificador único, certo? Ela meio incorporar todas essas restrições. Então, as PKs, elas não podem ser nulas. Cada registro na tabela deve possuir somente uma PK. E as PKs são incrementadas automaticamente pelo banco de dados. E são chaves que acabam relacionando entre as tabelas e bases de dados. E esse último ícone é muito importante por causa de uma das restrições, que é a nossa chave estrangeira, que auxilia na integridade das restrições com relação a essas tabelas, certo? Aqui é um exemplo da síntese, né? Então, para quando eu quero eliminar uma chave primária que já é existente, eu tenho que primeiro alterar a tabela e usar o comando drop primary key, certo? Como a chave primária
ela é única na tabela, eu não preciso especificar ela. É única e ela não se pode ter mais de uma por tabela, não preciso especificar ela. Mas lembrem-se que é sempre bom a gente nomear as nossas restrições, como está aqui embaixo, certo? Então, perfeito. Então, sempre que eu quiser eliminar uma tabela existente, ou, no caso, eliminar a restrição de uma tabela, eu tenho que primeiro alterar a tabela. Obviamente, lembrem, sempre selecionar a base de dados. Selecionando essa base de dados, eu vou especificar o que eu quero alterar, que eu vou alterar a tabela pessoas, por exemplo. E eu ainda não vou fechar o comando, porque isso tudo é um comando só. Essas duas linhas, ó, 2 e 3, é um comando só. Então eu ainda não vou colocar o ponto e vírgula, ou eu ainda não vou fechar o parênteses, qualquer coisa do gênero. Aqui no final do key não tem ponto e vírgula por causa que foi o último comando que eu executei. Então não teve problema, o programa iria executar esse comando de qualquer maneira. Mas se eu quisesse fazer qualquer outra alteração, colocar qualquer outros comandos embaixo dele, eu precisaria fechar esse comando com ponto e vírgula. Certo? Aqui embaixo a mesma coisa, ó, eu estou alterando uma tabela, adicionando uma constraint, né, uma restrição, colocando o nome dessa constraint. Então, sempre quando eu quiser colocar o nome, eu tenho que usar essa síntese para qualquer constraint. Então, se eu for usar a constraint chave estrangeira, é só eu alterar o primary key aqui e usar a mesma lógica da chave estrangeira, mas para colocar o nome, ela vem antes, certo? E aqui, ó, eu tô colocando que essa primary key tá sendo inserida em duas colunas, ID e sobrenome, certo? E aqui em cima é quando eu crio uma tabela já com a chave primária, certo? A gente só tá dando uma recapituladazinha para quem chegou agora do finalzinho da nossa aula de ontem com relação às restrições. Eu não vi as atividades até mesmo porque só teve uma pessoa que respondeu as atividade 3. Então, só relembrando que a atividade 3 vai ficar aberta até amanhã, às 10 da manhã. É de extrema importância que vocês façam a atividade, principalmente essa terceira atividade, para vocês verem se conseguiram entender o conceito das restrições, que ele é bem chatinho, mas é muito importante para a criação tanto de tabelas quanto das colunas dessas tabelas, certo? Então, ó, a gente tem um tipo de constraint chamado unique, que ele vai impedir que valores duplicados sejam inseridos na coluna. Isso inclui valores nulos, ou seja, se eu quiser colocar nessa coluna um valor em branco, eu posso, a partir dessa limitação, diferente da primary key, só que eu só posso colocar uma vez. Então, se eu tentar colocar outro valor em branco, essa restrição vai impedir com que esse valor entre na tabela, certo? A restrição check, que permite que seja definido um procedimento de análise, né, um predicado, que uma linha precisa atender. Então, toda vez que eu for colocar um dado nessa coluna, nessa linha, uma entrada, essa restrição vai checar se esse dado está seguindo a limitação que foi imposta a ela. Então, no exemplo que eu dei ontem e que tem nos slides, é sobre a idade. Se eu for colocar numa coluna que ele tem uma restrição check, por exemplo, uma coluna de idade, e eu quero que ele cheque que todas as entradas têm que ser maior ou igual a 18 anos, se eu colocar uma entrada em que a idade da pessoa é menor de 18 anos, vai ser impedido eu colocar essa entrada, certo? No null, impede que a coluna receba valores nulos no momento da inserção ou atualização. Então, essa restrição no null vai impedir que eu coloque valores em branco, ou seja, vai impedir que, ao eu adicionar um valor a uma tabela, se uma das colunas estiver em branco, ou seja, nenhum caractere, nenhum número, ele vai impedir que eu adicione essa entrada. E isso se difere um pouco da primary key,
por causa que ele não é um identificador único, e eu posso utilizar essa mesma restrição para outras colunas. E na questão do nanu, eu consigo repetir as entradas que eu quiser colocar nessa coluna. A única restrição é que ela não pode ser um dado em branco, né? Aqui, o exemplo da síntese para esse tipo de restrições, eles seguem a mesma lógica. Então, quando eu estou criando a tabela, no caso do unique, eu consigo colocar essa restrição ao lado do ID. Vamos ver se alguém se lembra do que eu falei ontem, do porquê que, por caso do unique, e até mesmo do nonu, eu consigo adicionar essa restrição na mesma linha que eu estou criando a coluna. Alguém consegue me responder? Que eu falei ontem, inclusive. Ou qual que era o motivo disso? Tá. Nesse caso, a gente consegue fazer isso por causa que a restrição unique, ela não é única, ao contrário da primary key, que é um identificador único. Para o unique, eu consigo adicionar ela repetidas vezes. Então é por isso que eu consigo fazer esse tipo de alteração ou escrever dessa forma, certo? Aí aqui tem o alter table de eu dropando, né? De eu apagando uma restrição. Aí aqui tem de eu alterando e adicionando uma restrição unique para duas tabelas com esse nome. Nesse caso, eu vou estar usando uma mesma restrição, ou seja, essa restrição unique chamada somente um valor vai ser a mesma para essas duas tabelas, essas duas colunas. Então, se eu quiser apagar essa restrição, eu não vou conseguir apagar só de uma coluna, eu vou acabar apagando das duas, ok? Então, tomem cuidado quando isso for ocorrer. Se vocês quiserem alterar uma tabela e apagar uma restrição só de uma coluna, vocês precisam criar uma restrição específica para outra coluna. Senão, se vocês forem apagar a restrição que é aplicada a duas colunas, ela vai ser apagada para as duas, ok? Gente, alguém tem alguma dúvida até agora? Vocês estão realmente entendendo os conceitos? Essa questão da parte de limitações, de restrições, tá tudo certo mesmo? Tá tudo numa boa? Obrigada, Maria. Inclusive, acho que foi você a única que respondeu o questionário até agora. Parabéns, você respondeu as coisas certinho. Ok, beleza, então, gente. Então, aqui tem o resto, eu imagino que é de nada. Imagino que vocês deram uma olhada, porque teve pessoas que pediram material, então já devem ter dado uma olhada e deve estar tudo no esquema para vocês, então. E aqui é a chave estrangeira, né? Então, a chave estrangeira ela serve para eu criar uma condição para duas tabelas, da qual eu terei uma tabela filha e uma tabela mãe. A tabela filha é a tabela que vai receber a restrição da chave estrangeira, e a tabela mãe é a tabela que vai ter a restrição da chave primária em uma das colunas, certo? Então, na tabela mãe, ela vai ser meio que a tabela que vai segurar a restrição. Então, no nosso exemplo aqui, qualquer entrada que eu quiser adicionar na tabela filha, a coluna Person ID
tem que ter um valor que tem que estar na tabela mãe. Então, aqui do lado esquerdo é a tabela mãe, e aqui do lado direito é a tabela filha. Ó, porque tem a chave estrangeira e essa é a chave primária. Por que é chave primária? Porque eu não vou poder repetir esse valor e eu não vou poder adicionar valores nulos nessa coluna. Então, sempre quando eu for criar uma chave estrangeira, ela tem que estar se referenciando. A palavra certa é essa. A coluna de chave estrangeira da tabela filha tem que estar referenciando a tabela mãe na coluna em que tiver a chave primária. Ana, eu consigo referenciar outra coluna que não tem chave primária? Consegue, mas vai complicar um pouco as análises, vai poder repetir valor, então meio que a restrição não vai fazer sentido, sabe? A chave estrangeira serve exatamente para você ter uma outra tabela que você pode pegar o valor e saber, por exemplo, 3 aqui é o CARI. E aí ele tem esses 2 pedidos aqui. Agora, imagina se eu tiver referenciando uma coluna em que não tiver uma chave primária. A chance de alguém adicionar um valor, uma entrada, também com o número 3, não vou dizer que são altas, mas pode acontecer. E aí a função da chave estrangeira meio que cai por tabela. Nem tanto por tabela, porque ele ainda vai te impedir de adicionar um número de identificação que não esteja aqui. Então, se eu quiser adicionar 4, ele não vai deixar porque aqui não tem 4. Mas, por outro lado, tá bom, aqui tem 3. Aí, se eu tiver 2 entradas 3, entendeu? Não vai fazer sentido. Então, eu vou olhar e falar, mas esses 2 pedidos são de qual cliente? Aqui tem 2 clientes. Isso daqui tá errado. Deveria ter um número de identificação para cada cliente. Entendem? Então, é por isso que sempre relacionam chave estrangeira com a chave primária. Então, a chave estrangeira sempre vai se referenciar uma chave primária da tabela mãe. Ok? Então, como a gente consegue identificar quando é uma tabela mãe e uma tabela filha? É só saber qual das duas tem a chave estrangeira e a chave primária. A que tiver a chave primária vai ser a mãe. E a que tiver a chave estrangeira vai ser a filha. Mas, Ana, na tabela da chave estrangeira pode ter chave primária? Pode. Então, por exemplo, nessa tabela aqui, filha, essa outra coluna ID, por exemplo, pode ser de chave primária. Não tem problema, é uma restrição. Então, a gente pode acabar se baseando ou seguindo mais afinco, se quiser ser mais específico ainda, toda a tabela que tiver chave estrangeira é a chave filha, e na restrição dessa chave estrangeira, a qual tabela está se referenciando, essa tabela que ela se referencia é a tabela mãe. Ok? Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Talvez quando estava estudando? Tá fazendo sentido? Tá claro esse conceito? Que é o conceito mais complicado que tem, que vai ter nesse nosso mini curso, é essa relação da chave estrangeira. Obrigada, Maria. Obrigada, Luísa. Então, é isso. E aí aqui é a síntese da chave estrangeira. Então, olha só. Para a síntese da chave estrangeira, eu vou nomear essa chave estrangeira. Ana, eu posso colocar mais de uma chave estrangeira na tabela? Pode. Chave estrangeira não segue aquela condição que segue a chave primária, que ela é identificador único. Chave estrangeira eu posso colocar mais de uma, posso criar mais de uma chave estrangeira, até mesmo porque eu vou estar referenciando uma tabela, posso ter uma tabela filha que referencia 2 mães. Isso pode acontecer, tá? Então, nesse caso, a síntese faz assim: constrain, que nem nas outras, constrain, nome da pessoa, ou seja, eu tô falando qual é o nome da restrição. Foreign key, eu tô falando, é a chave estrangeira, essa constrain. Pessoa ID. Esse pessoa ID é o que, Ana? Esse pessoa ID. Cadê? Aqui, ó. Esse pessoa ID é essa coluna aqui, ó, que eu tô criando junto com a tabela. Então, o primeiro colchete é a coluna da tabela filha, certo? Ó, da tabela que eu tô criando. Esse primeiro colchete eu vou colocar a coluna que vai receber
a restrição de chave estrangeira. Reference, ó, essa chave estrangeira que vai ser adicionada nessa coluna, ó, vai referenciar o quê? A tabela pessoas. Então, vai começar, ó, as pessoas é o quê? A tabela. Ok, vai referenciar a tabela pessoas. Qual coluna? Abre parênteses. ID. Então, na tabela pessoas, a coluna ID, que é primary key, né? É a coluna que a coluna pessoa ID está se referenciando para essa chave estrangeira. Ok? E aqui, ó, a gente vai conseguir até ver na árvore a chave primária e até mesmo a chave estrangeira criadas aqui. Ok? E aqui tem um exemplo das duas tabelas, né? Que foi criado. E os erros que tiveram nelas por causa disso. Ok? Para quem chegou atrasado, eu expliquei que para a aula de hoje e a aula de amanhã não vai ter mais conteúdo, então a parte teórica a gente terminou do nosso mini curso. E agora a gente vai se preparar para o projeto final, que vai ser apresentado no dia a ser decidido para a gente que está lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu acho que eu vou ter que mandar de novo, inclusive, a votação, porque teve algumas pessoas que saíram, entraram, mas eu acho que agora se estabilizou, então vai ter uma votação mais assertiva com relação à vontade da maioria, certo? E para a aula de hoje, para a aula de amanhã, eu vou estar trabalhando o projeto com vocês e eu vou estar fazendo um projeto exemplo, projeto final exemplo, ao qual vocês vão ter que seguir a mesma linha de raciocínio, o mesmo modelo, da qual eu vou estar mostrando para vocês no projeto final de vocês. É lógico que o tema tem que ser diferente, mas a ideia vai ser criar uma base de dados, uma quantidade X de tabelas e uma quantidade Y de colunas para cada tabela, etc. Essas tabelas vão ter que ter restrições e vocês vão ter que adicionar uma quantidade de entradas, ou seja, uma quantidade de dados para cada uma dessas tabelas. E as tabelas, elas necessariamente vão ter que ter a restrição primary key e chave estrangeira. É uma condição para o nosso projeto final. Daqui a pouco eu vou mostrar o enunciado dele. Mas essas duas restrições, elas têm que aparecer em pelo menos duas tabelas. E as outras restrições ficam a encargo de vocês de querer colocar ou não nas tabelas, certo? Quanto mais completo, melhor é o seu banco de dados. E não só isso, como vocês vão precisar pensar em uma utilidade para o banco de dados de vocês. No exemplo que eu vou mostrar, eu criei meio que um cenário fictício que a criação desse banco de dados auxiliaria um evento que eu vou estar entrando em maior detalhes com vocês daqui a pouco, certo? Então, eu já fiz a recapitulação da última aula, eu não vou entrar mais aqui. Então, olha só. Projeto final exemplo. Controle de frases. Ana, o que é isso? Gente, existe uma ferramenta chamada MySQL Workbench, que provavelmente eu vou deixar o link no Classroom. Não é necessário para a criação do projeto final e nem para esse mini curso, eu não entrei nessa ferramenta, mas para quem trabalha com banco de dados, utiliza bastante essa ferramenta para conseguir meio que ter o esquematizado a visualização do que eles querem montar num banco de dados, as tabelas, as interações entre as tabelas, né? Então, por exemplo, a categoria está interligado com a tabela frases. Então, é uma ferramenta gratuita que você consegue montar um fluxograma, né? Isso aqui é como se fosse um fluxograma do seu mundo, do seu banco de dados que você quer criar. Mas não é necessário vocês saberem mexer na ferramenta. Eu mostrei porque eu peguei um exemplo, então ele já tinha montado assim, achei mais fácil de também explicar. Mas não é necessário saber. Por um acaso, se alguém tiver curiosidade, vou deixar disponível o link dessa ferramenta para vocês.
mas não é necessário vocês saberem dela, e também para montar o projeto não precisa. Já vai ser bom o suficiente vocês montarem as tabelas, né? O que eu falo, as tabelas é no Excel para ter a ideia quais são as informações, as tabelas que vocês vão criar no banco de dados já vai ser meio que o suficiente para vocês terem como base para criar o banco de dados e as tabelas no nosso programa em forma de linguagem de programação SQL, certo? Então, nesse projeto final, a ideia é assim, eu tenho 4 tabelas aqui, frases, autores, categorias e usuários, certo? Deixa eu ver uma coisa. A ideia que eu tive para esse projeto exemplo é que, imagina que nós temos um evento rolando na faculdade, da qual as entidades da faculdade vão estar participando. E nesse evento, cada entidade ela vai precisar. Vai ser meio. Imagina como se fosse escola de samba, mas não é escola de samba. Mas vai ter um evento e o tema é sobre livros, frases de livros, e cada entidade vai ter sua própria frase de um autor em específico, certo? O que eles vão fazer com essa frase, Ana? Não sei. O evento era algo genérico, eles vão ter que fazer, seja o que eles quiserem fazer, seja montar uma festa, com relacionado ao tema da frase que vai ser designado a eles, certo? Então, os usuários seria as pessoas que vão participar desse evento de frases, de controle de frases de livros. Os autores, estou me referindo aos autores das frases. A categoria, eu estou me referenciando às entidades. E as frases é as frases dos autores, certo? Então, como vocês podem ver, eu já coloquei aqui, que é a tabela autores. Ele vai ter o número de identificação para os autores, certo? E aqui tá errado, aqui deveria ser o... Ah, não, eu tô olhando errado, perdão, gente. A flecha tá aqui. Então vai ser o número de identificação para cada autor e o nome do autor, certo? Isso daqui é para minha tabela de autores. E a minha tabela de autores, ela não pode ser para a coluna de identificação, ela não pode ser nula. E ela tem uma restrição de primary key, de chave primária. E para minha coluna autor, ela só não pode ser nula, então ela não tem mais nenhuma restrição, certo? E como vocês podem ver, o tipo de dado que tem para essa coluna é varchar, ou seja, é tipo em texto, lógico, porque é o nome do autor que eu estou colocando. E o do ID, ele é tipo int, ou seja, é em número, certo? A tabela de categorias, que seria as categorias das entidades, né? Ou seja, as entidades que vão estar participando do evento. Então, a gente vai ter o número de identificação para as entidades e a categoria que seria o nome das entidades, certo? E os usuários seria quem de fora, né? Não necessariamente as entidades, quem de fora estaria entrando no evento, que teria que fazer um cadastro. Então, por isso que tem uma identificação para cada pessoa, e-mail, nome, senha, certo? E a pessoa vai ter que se inscrever para esse evento. E aqui, tem a principal, que é as frases. Esse controle de frases é para que nenhum autor seja repetido e para que nenhuma entidade receba uma mesma frase, certo? Então, como vocês podem ver, o ID das frases, ele é uma coluna que não pode ser nula e ela é frase primária, e ela é chave primária. A frase, ela só tem uma condição, que ela não pode ser nula. Então, tem que ter alguma coisa aqui. E os autores, ID, vai estar correlacionado à tabela autores. Então, qualquer entrada que eu for colocar aqui, no ID, autores ID, necessariamente esse autor tem que estar aqui. E se esse autor tem que estar aqui e o número de identificação dele é chave primária, logo, eu só vou ter um autor para cada frase, certo?
Eu só vou poder referenciar um autor para cada frase. E a categoria ID, que seria as entidades, ó, eu estou relacionando ela aqui, na categoria. Ó, NONU e chave estrangeiro. Então, eu só vou poder adicionar valores aqui nessa tabela de nome de entidade ou identificação, né? O número de identificação, os números de identificação que já estão aqui. E, ó, o número de identificação aqui correlaciona isso daqui. Certo? Então, eu não vou poder repetir. E eu não vou poder colocar nenhum outro valor que já não esteja nessa tabela. Gente, alguma dúvida? Vocês entenderam mais ou menos como vai ser o projeto final? Que tem que ter uma utilidade do porquê vocês estão criando esse banco de dados? Como foi o caso aqui? Foi algo bem fictício, bem simples, bem básico. A utilidade que eu coloquei para ter um controle de usuário, né? Quem está se cadastrando para esse evento, o controle das entidades, dos autores que a gente vai citar nesse evento, e o controle das frases, que cada frase só vai poder seguir uma entidade e um autor, certo? Ok. Beleza, então. É aqui, ó. Eu coloquei o exemplo, ó, quais são as tabelas que eu vou querer criar. Ana, e a tabela usuário? A tabela usuário a gente vai inserir no dia do evento, ou quando vier os usuários. Mas as tabelas que já precisam estar estabelecidas com os valores são essas três, no meu exemplo, certo? Então, olha só que legal. A gente tem os autores aqui, ó. A gente tem William Shakespeare, Charles Dickens, Jane Austen, Machado de Assis, Edgar Allan Poe, Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. Vocês conhecem esses autores? Imagino que sim. Pelo menos a grande maioria deles. Eu acabei tendo que pesquisar no Google, é claro, né? Alguns eu não conheço. Eu não conheço esse Charles Dickens. Não sei que autor é. Eu só peguei em autores e peguei os primeiros que apareciam lá. E esse Jane Austen eu não conheço também. Esses dois autores. Mas o resto, obviamente, vestibular mandou saudades pro Machado de Assis e pro Carlos Drummond de Andrade, né? E a Clarice Lispector, que, pelo menos na minha época, ela não estava sendo inclusa no vestibular, por algum motivo. Mas tinha que estudar de qualquer maneira, né? Perfeito. Jane Austen escreveu Orgulho e Preconceito? Sério? Ah, não conheço. É bom esse livro? Nunca li. Orgulho e Preconceito, parece bom. Legal. Não conheço ele. Tem filme? Mas são umas pessoas amantes da sétima arte, não é mesmo? O filme é bem famoso. É, eu que sou antiquadra mesmo. Não tô dentro por nada, né? Ok, gente. Então, nas categorias, a gente tem aqui, ó. Em categorias, as entidades, nós temos a Air Racing, a Freedom, a Enactus, a Júnior, o Engenheiro Sem Fronteiras, o KF e o CAEC. Ai, Ana, por que você não colocou o CAEM? Cadê o CAEP? Cadê o CAEP? Então, porque se eu colocasse mais entradas, o exemplo ia ficar muito grande, ia ficar muito chato de eu ficar inserindo. Então, vai só essas duas entidades mesmo, ok? E, sendo bem sincero, eu vi que a maioria dos inscritos eram... CAEC é o melhor? E eu vi que a maioria dos inscritos eram dos cursos de engenharia física e de química, então eu quis agradar o público, né? Então, aqui, ó, e aí na nossa coluna, na nossa tabela de frases, a gente tem isso daqui, ó. Gente, essa frase aqui, ser ou não ser, eis a questão, é de qual autor? Acho que é fácil, hein? Até eu que não li o livro e não assisti o filme, sei de quem é essa frase. Ah, muito bem, é o Shakespeare. O grande Shakespeare. Ó, aí tem a frase: cada fracasso ensina ao homem
algo que ele precisava aprender. Ó, e se eu olhar aqui na ID, no autor ID, eu consigo saber que é do Charles Dickens. Amar é queimar, estar em chamas. Ó, se eu olhar aqui é do Jane Austen, sei lá. Está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Quem falou isso aqui? Machado de Assis. Machado de Assis era debochado, hein, gente? Nossa, os livros dele, você vê o deboche em pessoa. Tornei-me insano, com longos intervalos de uma horrível sanidade. Edgar Allan Poe, obviamente, que quem fala de insanidade, quem poderia estar falando disso? O Allan Poe, né? A loucura é vizinha da mais cruel sensatez, Clarice Lispector, também outra louca. Não importa a distância que nos separem, se há um céu que nos une, Carlos Drummond de Andrade. Esse daqui era um homem apaixonado, um homem... Acho que veio do Carlos Drummond de Andrade também, que ele falava amor é fogo que arde sem se ver, não é? Algo do gênero? Não sei. As aulas de literatura minha eram péssimas. Não, eram boas. O professor era bom, eu que era péssima na matéria. Mas enfim, aí a gente consegue ver aqui, ó, que cada frase está correlacionada a uma entidade aqui, ó. Então, por exemplo, quem fala que o Kaique é melhor, ó, vai ficar com o Carlos Drummond de Andrade. Não importa a distância que nos separe, se é um céu que nos une. Então, eles vão ter que usar esse tema para a festa deles. Sei lá. Aí aqui, ó, pro KF, é a loucura vizinha da mais cruel sensatez. Eles vão ter que usar esse tema aqui. Beleza? E aqui tá o descritivo do projeto final, né? Ó, cria um banco de dados com no mínimo 4 tabelas. Se vocês quiserem fazer mais, não tem problema. Então, ó, lembra da atividade 2 de vocês, que vocês fizeram, às vezes, não mais tabelas, mas fizeram mais colunas do que deveriam, então colocaram mais entradas do que deveriam. Nesse caso, vocês vão ter essa liberdade, só vai ter um valor mínimo para as coisas. Mas se vocês fizerem mais do que isso, porque estava no momento, meu Deus, eu adoro programar, vou colocar mais coisas aqui, vocês podem fazer. Então, no caso, o projeto de vocês tem que ter no mínimo 4 tabelas. Nessas tabelas, vão ser 4 tabelas e no mínimo 2 colunas de chave estrangeira e 2 colunas de chave primária. O que isso quer dizer, Ana? Quer dizer que no mínimo uma de suas tabelas vai ter que ter uma ou 2 restrições de chave primária e 2 tabelas vão ter que ter cada uma delas a chave primária. Quer dizer, ok? Se vocês quiserem colocar mais restrições nas tabelas, não tem problema. Mas o mínimo para o projeto final é essa quantidade. Cria um caso onde seu banco de dados seria inserido em um tema, ou seja, tem que ter alguma utilidade do porquê vocês estão criando esse banco de dados. Vocês usariam isso para quê? Uma empresa, para um evento, que tipo de evento, as tabelas têm que ter nome, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo. Cria uma historinha aí que vocês vão ter que apresentar, tá? Ó, use a imaginação, crie os dados para serem inseridos nessas tabelas, com no mínimo 4 linhas por tabela, ou seja, a cada tabela tem que ter no mínimo 4 entradas, ok? Dúvidas? Até agora? Porque agora eu vou abrir o programa, né? 1h10, temos uns 20 minutinhos, eu vou abrir o programa e fazer o meu projeto aqui com vocês, para vocês irem seguindo. Alguém tem alguma dúvida até agora? Complicação, algo do gênero? Tudo certo? Alguém dá um joinha, um emoji para mim? Obrigada, Maria. Tudo certo, muito obrigada. Então vamos lá. Finalmente vamos trabalhar na edição aqui. Então lembrem, sempre quando vocês forem abrir o programa, abrem o pacote Champ, clicar aqui, ó, em Startar, né? Em Start. E aí a gente vai entrar aqui no servidor, localhost, vocês vão digitar assim, ó, localhost /phpMyAdmin /. Ó, aí entra aqui. Beleza?
Tá. Aí a gente vai entrar aqui. Então, beleza, gente. Eu apaguei todos os meus bancos de dados que eu já tinha aqui no servidor, no computador daqui, para já deixar tudo limpo e imaginar, tipo assim, eu não tenho mais nada, eu não tenho nenhum material pronto, eu vou criar tudo do zero, para vocês verem como é que faz, tá? E eu vou criar tudo escrevendo comando em SQL também, para não ser fácil, né? Eu gosto de dificuldade. Então, eu já vou criar tudo no comando SQL, mas, obviamente, que eu tenho minha cola, que eu vou estar usando aqui do lado para eu não passar vergonha na frente de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Create, antes de mais nada, aqui que a gente vai criar. Isso, a base de dados. Database. Para o exemplo que a gente está criando, a gente está querendo criar uma base de dados com um evento. Então, eu vou chamar a base de dados de evento, ok? Ponto e vírgula e já vamos executar. Ó, boa. Retornou aqui. Aí eu só vou carregar. Ó, aqui do lado já tá aqui, ó, nosso banco de dados. Mas não tá aparecendo nada dele quando eu abro aqui, Ana. Não tá, porque não tem nada. Não tem nenhuma tabela. Sabe como eu sei? Eu olho. Gente, eu sempre quis falar que nem o Kobianke, tá? Desculpem. Sabe como eu sei? Eu olho. Olha ali. Não tem nada. Ok, então a gente vai. Agora vamos alterar, vamos botar as tabelas aqui, gente. Então a gente tem que usar o comando use, né? Que eu vou estar usando esse banco de dados. E eu vou criar a minha primeira tabela. Qual tabela que eu vou criar primeiro, Ana? Qual tabela? Qual tabela? A gente tem todas essas tabelas para criar. Gente, vamos criar a tabela de usuários, né? Ela tá ali isolada, não conversa com ninguém, não quer nada com ninguém. Vamos criar ela primeiro. Então, na tabela de usuários, a gente vai ter uma coluna de identificação em número, e-mail, nome e senha. E as restrições que a gente tem é que todas não podem ser nulas, né? Não vai ter nenhum valor em branco. E e-mail, nome e senha são únicas, só a identificação que é PK. Beleza. Então, vamos lá. ID, int. Nome. Varchar. Acho que ali tava... O valor não importa muito, né, gente? Mas, ó, aqui tá colocando 90, 90, 45. Eu vou colocar 90, 90, 90 para melhorar minha memória, que já não tá boa hoje. E elas vão ser tudo non-null e unique. Então, eu vou poder escrever aqui, ó. Varchar 90. Eu vou colocar not null and unique. Certo? Ih, tá dentro de problema. Não consigo colocar unique? Bom, vamos só colocar no null aqui, por enquanto. E aqui embaixo é nome, ID, nome, e-mail e senha. Então, vamos colocar e-mail. Olha só, não pode colocar caráter especial aqui, ó. Eu vou ter que ou escrever assim ou escrever assim, pro nome da coluna. Então, ó, e-mail, varchar. Ele também vai ser non-null, certo? E para nome, e-mail e senha. Non-null. Beleza? O que tá faltando aqui? Tá faltando a chave primária, né? E também a restrição de unique. Então, para restrição de unique, eu vou colocar o nome dela. Então, eu vou colocar aqui, ó, constraint. Qual o nome eu vou colocar para ela? Único. Vou colocar o nome único. Constraint único. Unique.
E ela vai ser para as colunas ID, nome, e-mail. Não, o ID não vai ter o único, que ele vai ser primary key, né? Vai ser só para nome, e-mail e senha. Certo? Vírgula. E aí a gente vai colocar a nossa... Vou fechar aqui. E aí a gente vai colocar a nossa primary key. Então, também eu vou colocar o nome na nossa primary key para não ter problema. Essa primary key eu vou chamar ela de PKID, certo? Primary key. E ela só vai ser para a coluna ID. Fechar. Pronto. Eu esqueci o nome. Ó, gente, viu que legal? Ele me dá umas dicas que eu tô esquecendo alguma coisa ali, ó. No caso, eu esqueci o nome da tabela. Essa tabela é a tabela de usuários. Opa. Pronto. O que vocês acham? Você acha que se eu executar o programa vai dar certo ou vai dar errado? Hã? Vamos torcer pra dar certo, né? Ó, ufa, deu. Haha. Não é dessa vez que eu vou passar vergonha. Deu certo. Então, ó. Se eu carregar aqui, olha aqui. A gente tem a nossa tabelinha de usuários. E ó, as nossas colunas aqui, ó. E ó, a chave primária aqui. Ó, que da hora. E aí, se eu clicar nela aqui e for em estrutura, ó, eu consigo ver quais são as chaves que eu coloquei para cada coluna. O tipo aqui, ó. Então, ó, aqui eu consigo ver, ó. Tem uma chave única aqui, ó. Aqui, ó. Ó o nome das chaves aqui. Único. Para essas colunas. Viu que da hora? E aí a gente pode ter acompanhamento do que a gente está fazendo. Certo? Deixa eu não deixar selecionado. Voltar para minha aba de comando. Beleza. Ótimo, perfeito. Fizemos a nossa tabela usuários. Aí agora, pergunta, galera, qual tabela eu devo fazer primeiro? A de autores, a de categorias ou a de frases? Perguntinha para vocês, é fácil. Vamos lá. Quero ver se vocês estão entendendo o raciocínio, para não dar erro, para não ter problema depois. Nossa, não faz todas. Não, todas vai dar erro, vai dar problema, e tem um motivo do porquê que se eu fizer todas de uma vez vai dar um erro. Qual que é? I wanna know, pam, 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 pam. I wanna know, pam, 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 pam. Gente, eu não posso porque se eu criar todas de uma vez, vai dar conflito na tabela filha, né? Que ela vai ter referência à tabela que não existe. Então, quais são as primeiras tabelas que a gente tem que criar? A tabela mamãe. As tabelas mamãe, que é autores e categorias. Vral, vamos criar elas. Tabela autores, ID, autor. ID é número. Autor é texto. ID não pode ser nula, nem autor. ID é primary key. Bora criar ela. Então eu vou usar o banco de dados. Evento. E eu vou criar create table. Venha blastoide. Cadê? Qual é o nome da tabela que eu quero criar? Autores. Autores. Para baixo. Em cima. Empina, rebola. Como é que é? ID. Nonu, né? O nonu. Era autores ou era nome a outra coluna? Autor.
Autor vai ser varchar. Ih, tem gente saindo da chamada. Não tá gostando da brincadeira. Vai ser varchar. Ah, só 90 e pouco, Ana. E o nome do Carlos Drummond de Andrade vai ficar como? Vamos colocar 220, então. Também não pode ser null. E vamos criar aqui a nossa chave primária. Eu vou colocar nome nessa chave. Constraint. PK, autores. Autor, sei lá. Primary key. E essa primary key só vai ser para ID. Chop. Fecha. Fatiou. Passou. Ah, Ana, mas eu já quero criar outra tabela. Pode criar outra tabela. Cadê? Create. Table. Vou pular aqui. Create table. Qualquer outra tabela. Categoria. Vou colocar já entidades aqui, porque eu coloquei errado lá. Entidades. Abre. A entidade é praticamente a mesma coisa, só muda o nome. Aqui a gente vai ter a entidade. Varchar. 220. Também. Por que tão grande, Ana? Sei lá, vai que eles criaram uma entidade que se chama Comunidade Brasileira dos Amantes da Ana Beatriz Fernandes Tobias Rosa. É possível? Eu acho. Constraint. PK. Entidades. Primary key. Isso também vai ser para a coluna ID da galera aqui. Fechou. Bora ver se o comando vai? Foi. Criei. Perfeito. Olha elas aqui. Ó minha coluna de autores. Ó minha coluna de entidades. Tá tudo aqui. Ó coluna não, tabela. Ó a coluna de autor e ID. Ó a coluna aqui de entidade ID. Chop. O que tá faltando agora? Nesses 5 minutinhos, o que tá faltando? Tá faltando ir embora, não tô mais aguentando. Calma, já vai. Agora a gente tem a tabela das frases. A tabela das frases é um pouco mais complicada. Por quê? Porque a gente vai usar a chave estrangeira. A gente vai usar a chave estrangeira onde? Na coluna autores ID e categorias ID. Certo? Então vamos lá. Use. Eita. Evento. Ponto e vírgula. Create table. Essa tabela é de frases. A gente vai ter na tabela de frases o ID, frase, autores e categorias. ID. ID. Int. Non-null. Era ID, frases, né? ID, frases, ou frase, autores, ID, categoria de. ID, frase. Eu já vou pular aqui que depois eu volto ali. ID, frases, autores, ID e entidades, no caso, né? Entidades, ID. Perfeito. Aí a frase ela vai ser varchar também. E ela vai ter que então. Vai só ver se alguém fez uma frase grande e não pode ser nula. Autores é int e também não pode ser nulo. E entidade também é int e não pode ser nulo, certo? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Isso, int. O ID é PK. Tá, e as outras referenciam outra galera. Então, o ID, eu vou criar uma outra restrição para ele. Que vai ser restrição primary key, ó. Então, constraint. Que nome eu vou dar? ID, frase, PK. E ela é primary key do ID. Perfeito. E aí eu vou criar uma outra constraint. Qual que é o problema aqui?
Escrevi errado. Ó, isso é probleminha também, gente. Ó, sempre fiquem atentos ao que ele tá dando de problema. Nesse caso, ele tá falando que era pra ter um colcheete de fechamento, é porque eu ainda não acabei meu comando, por isso que eu ainda não vou fechar. Então, constraint. Eu criei o primeiro aqui, agora eu vou criar a constraint da chave estrangeira. Então, eu vou chamar essa daqui de FK autores. Certo? Ela vai ser uma foreign key. Vai ser da coluna autores ID, certo? E ela vai referenciar qual tabela, gente? A tabela autores. E qual coluna da tabela autores? ID. Aí eu vou criar uma outra constraint, que vai ser FK. Cadê? Entidades. Ela vai ser foreign key. Para qual coluna? Entidades ID. Vai referenciar qual tabela? Vai referenciar a tabela entidades. Qual coluna da tabela entidades? ID. Beleza? Eu escrevi isso aqui lá. Reference. Não, tá certo. Constraint. Beleza. Aí fecha aqui. Não era não. Vamos ver se roda. Ih, deu erro. O que deu de erro aqui? Você tem um erro próximo a reference autores ID. Vamos ver o que é o erro que deu aqui. Foreign key, autores ID, reference, autores ID. Curioso. Viu, gente? É isso aí mesmo. A gente vai errando. Tem que ir tentando. Para ver o que ele tá falando. Era esperar uma vírgula, um colcheete de fechamento. Não era, não. Constraint. Foreign key. É assim mesmo, gente. Vai ter esses erros. Vai ter que olhar, vai ter que caçar o que tá de errado. Não tem jeito. Programação é assim. Constraint. Olha, momentos assim, o que vale é a gente dar uma reiniciada também, que às vezes o cara, ele só... Ó, ele não criou a tabela. Às vezes o cara, ele só se confundiu. Tem uma vírgula aqui. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Cadê a nossa aula 3? Foreign key. Opa. Constraint. O nome. Foreign key. Pessoas ID. Constraint. Beleza. Foreign key. Reference. Autores. É com a... Nossa, muito obrigada, Maria. Nossa, você sabe mais do que eu. Você deveria estar dando curso e não eu. Agora vai. Nossa, Nossa, essa menina vai ganhar o certificado agora. Então é isso, galera. Deu tempo certinho, graças a Maria. Obrigada, Maria. Maria Clara, que tem duas. Muito obrigada, você salvou a pátria e salvou o vídeo. Então, é isso, gente. Para a aula de hoje. Deixa eu parar a gravação.